queridos alunos do 8º ano. Hoje a nossa aula é sobre adjunto adverbial. E vamos entrar aqui já no conceito do que é o adjunto adverbial. Ele é o termo da oração que indica uma circunstância. Aí você pergunta, professora, o que é uma circunstância? Olha só, a circunstância pode ser uma característica, pode ser uma condição, pode ser uma particularidade de uma situação ou de um fato. Então é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade. A classe gramatical que vai exercer a função de adjunto adverbial são os advérbios que vocês estudaram no 7º ano. Então, o adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Observe as frases abaixo. Então, nós temos aqui, eles se respeitam muito. Temos aqui o nosso sujeito, nós temos aqui o verbo respeitar. E nós temos aqui um adjunto adverbial que está expressando aqui a circunstância em que ocorre a ação verbal do verbo respeitar. E está indicando a circunstância de quê? A circunstância de intensidade. Eles se respeitam muito. Então, muito é um advérbio de intensidade que está ligado a um verbo. Próxima oração. Seu projeto é muito interessante. Então, o seu projeto aqui é o nosso sujeito da oração. O é aqui, a forma verbal é o nosso verbo de ligação. E nós temos aqui muito interessante, que é o nosso predicativo do sujeito. E a gente percebe que o núcleo do predicativo desse sujeito aqui é um adjetivo. Interessante é um adjetivo. Agora, nós temos aqui muito. Muito é um advérbio de intensidade que agora não se refere a um verbo, mas a um adjetivo. Então, nós temos aqui muito agora já não se refere a um verbo, mas ao adjetivo interessante. O time jogou muito mal. O time, sujeito da oração, jogou é o nosso verbo. Jogou como? Muito mal. Agora nós temos aqui o nosso adjunto adverbial muito, e ele aqui nessa oração se refere a um outro advérbio, que no caso é o advérbio mal. Então nós vemos aí que o advérbio de intensidade muito nessas 3 orações, na primeira se refere a um verbo, na segunda oração se refere a um adjetivo e na terceira se refere a um advérbio. Então são essas aí as classes gramaticais às quais o nosso adjunto adverbial estará ligado. O adjunto adverbial pode ser expresso por advérbio, exemplo, o balão caiu longe. Olha só. Longe é um advérbio, advérbio de lugar, no caso. O nosso adjunto adverbial pode ser expresso por uma locução adverbial. Professora, o que é locução adverbial? São 2 palavras com valor de advérbio. Então, aqui no mar, tenho a preposição mais o substantivo mar, formulando uma locução adverbial aí. Tá? No caso, formula um adjunto adverbial. Terceira, eu poderei também ter o meu adjunto adverbial representado por uma oração. Exemplo, se o balão pegar fogo, avise-me. Se o balão pegar fogo é uma oração subordinada adverbial. Ok? Que indica a condição, expressa a condição.
Então, observação. Nem sempre é possível apontar com precisão a circunstância expressa por uma adjunta adverbial. Em alguns casos, as diferentes possibilidades de interpretação dão origem às orações sugestivas. Então, exemplo, entreguei-me calorosamente àquela causa. Olha só, entreguei-me, entreguei aqui é o nosso verbo, calorosamente àquela causa. Calorosamente é o nosso advérbio. Você pode encontrar o advérbio por meio de algumas perguntas, tá? Entreguei-me como? Olha a pergunta que eu faço. Então, eu já sei que essa pergunta que eu faço, entreguei-me como, vai apontar para um adjunto adverbial de modo ou de intensidade. Mas não tem como nós sabermos qual é a circunstância exata que a palavra calorosamente está expressando aí, tá? Se é de modo ou de intensidade. Entreguei-me calorosamente, não tem como saber se é de modo ou intensidade. Então, nós temos aí uma oração sugestiva. Somente há uma sugestão de que pode ser ou de modo ou de intensidade, mas não há uma certeza, não há uma exatidão. Então, vamos passar aqui para o próximo slide. São inúmeras as circunstâncias expressas pelos adjuntos adverbiais. Exemplo, talvez ele não vá à cidade a pé hoje. Nós temos aqui o nosso sujeito da oração, que é o ele, e aqui nós temos o nosso verbo, tá? Talvez é um advérbio de dúvida, não é um advérbio de negação, a cidade é um adjunto adverbial de lugar, a pé é um adjunto adverbial de modo, e a gente vê aqui que nós temos uma locução adverbial, duas palavras com função de adjunto adverbial, no caso uma preposição mais um substantivo. E hoje aqui é um adjunto adverbial de tempo, tá? Então, vá, talvez ele não vá onde? Olha a pergunta que eu faço para o verbo. Talvez ele não vá onde? A cidade. Então, por essa pergunta que eu faço, eu sei que cidade é adjunto adverbial de lugar. Talvez ele não vá como? A pé. Então, a pé é o adjunto adverbial de modo. Talvez ele não vá quando? Então, se eu pergunto quando, então hoje é um adjunto adverbial de tempo. Então, é fácil, você pode aí formular perguntas para poder encontrar aí o seu adjunto adverbial com mais facilidade. Então, vamos para algumas atividades aqui para que vocês possam fixar o assunto. Então, tendo como referência os termos em destaque, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, quando chegares do trabalho, avise-me. Quando, a gente já sabe, já está indicando tempo, expressa uma circunstância de tempo. Então, eu vou marcar, colocar a letra A aqui na última opção, adjunto adverbial de tempo. Letra B, o discurso do diretor foi aplaudido com entusiasmo. Aí eu pergunto assim, olha, foi aplaudido, uma locução verbal, o discurso do diretor foi aplaudido, a pergunta que eu faço, como? Como? Então, eu já sei que com entusiasmo é um adjunto adverbial de modo. Então, vou colocar a letra B aqui. Letra C, nossos amigos ficaram no litoral nordestino. Desculpa, esse no aqui deveria estar aqui, tá? Então, nossos amigos ficaram no litoral nordestino. Aí a pergunta que eu faço, nossos amigos ficaram onde? Então, onde é uma pergunta que aponta para uma circunstância de
lugar. Então, eu irei colocar a letra C aqui no adjunto adverbial de lugar. B. Como chovia bastante, não fomos ao cinema conforme combinado. Então, a gente tem aqui uma causa. Toda essa oração aqui representa um adjunto adverbial de causa. Então, eu vou colocar a letra D aqui no adjunto adverbial de causa. Letra E. Fiquei muito agradecida pela sua ajuda. Então, muito aqui é um adjunto adverbial de intensidade. Letra E aqui na primeira oração. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nessa tirinha do Agar e da Helga. Então, nós temos o H aqui, a Helga está cozinhando, e o H diz assim: aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estive fora? A Helga responde: bom, deixa ver. O Império Romano caiu, a Idade das Trevas começou em junho, o rei Clovis converteu os francos, os hunos saquearam a nossa aldeia e o teu velho cachorro teve filhotes. Oba, filhotes! Então, onde é que nós encontramos aqui um adjunto adverbial? Aqui, olha, em junho. Em junho é um adjunto adverbial que expressa a circunstância de tempo. Então, aqui ficou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido aí o que é um adjunto adverbial e que vocês possam resolver as questões das páginas 52, 53, 54 e 55. Ok? Vocês já são alunos do 8º ano, eu não necessito orientá-los em relação às atividades de compreensão e interpretação de texto, porque vocês já têm domínio de uma leitura satisfatória. Então, professora, eu estou lendo, mas não estou entendendo. Leia e releia quantas vezes forem necessárias até você compreender o texto, ok? Tchau! Hooray.